Meu nome é Aurélio Conte. Fui jardineiro do cemitério municipal de Assis durante 31 anos. Cuidei de mais de 4.200 metros quadrados de terra, enterrei mais de 800 caixões com minhas próprias mãos e jamais vi nada que não pudesse explicar com lógica ou com cansaço. E então, numa manhã de novembro de 2006, vi algo junto ao túmulo de um adolescente de 15 anos que me fez largar a enxada no chão e ficar parado por 11 minutos sem conseguir me mover. O que vi naquele momento não era possível. E o que encontrei dentro daquele túmulo 13 anos depois, quando o corpo foi exumado, confirmou que eu não havia imaginado nada. Mas o que me destruiu completamente foi outra coisa. O bilhete que a mãe de Carlo Acutis me entregou em 2007, com uma informação que Carlo havia escrito antes de morrer, sobre mim, sobre o meu nome, sobre o que eu veria naquele túmulo e exatamente quando isso aconteceria. 7 anos calei. Esta noite conto tudo. Entrei no cemitério de Assis em 1975, com 18 anos, porque meu tio era coveiro e precisava de ajuda durante a temporada de inverno. Fiquei. Não por vocação, mas porque o trabalho era silencioso e eu sempre fui um homem de silêncio. Minha relação com Deus era a de quem respeita a casa sem frequentar muito as reuniões. Tinha uma casinha a 200 metros do portão principal. Acordava às 5h40. Tomava café em pé na janela olhando para as ciprestes. Na manhã de 4 de novembro de 2006, 3 semanas após a morte de Carlo Acutis, cheguei ao setor C do cemitério municipal para a manutenção de rotina. O túmulo de Carlo estava ali há 23 dias. Era uma sepultura simples, provisória. A família ainda aguardava a transferência definitiva para a Basílica de Santa Maria dos Anjos. A lápide marcava Carlo Acutis, 3 de maio de 1991, 12 de outubro de 2006. A temperatura naquela manhã estava em 7 graus centígrados. Eu havia conferido o termômetro de parede do depósito antes de sair. 7 graus exatos, às 6h10 da manhã. Quando me aproximei do túmulo de Carlo Acutis para a poda do canteiro, parei. Havia rosas sobre a lápide. Não eram rosas colocadas por visitantes. Eu conhecia cada centímetro daquele setor. Havia passado pela mesma área na tarde anterior, às 17 horas, e o túmulo estava limpo. Sem flores. Sem nada além da pedra e do nome gravado. Eram 18 rosas vermelhas. Contei 2 vezes. 18. Não havia rosas naturais naquele estado em novembro em Assis, com 7 graus na madrugada. As rosas do canteiro lateral, que eu mesmo havia plantado em setembro, estavam completamente fechadas há 3 semanas por causa do frio. Estas 18 estavam abertas. Completamente abertas, com as pétalas em plena expansão, como se estivessem num jardim de primavera às 2 da tarde. Minha primeira reação foi racional. Alguém havia entrado antes do horário de abertura do portão. O cemitério abria às 7h30. Eram 6h45 quando cheguei ao setor C. O portão principal tinha cadeado com chave, e eu era o único funcionário com cópia além do diretor, Dom Luigi Ferrante. Liguei para Dom Luigi às 6h52. Ele não havia aberto o portão. Confirmou que o alarme perimetral não havia sido acionado nenhuma vez durante a noite. O registro eletrônico do sistema mostrava 0 eventos entre as 18 horas do dia 3 de novembro e às 6h38 do dia 4, quando eu havia entrado com minha chave. Voltei ao túmulo. As rosas ainda estavam lá, ainda abertas, ainda 18. Peguei uma e a levei para examinar. As pétalas estavam frescas. Não havia sinais de aquecimento artificial, sem vapor, sem umidade residual de estufa. A haste estava cortada limpa, sem terra. Não haviam sido retiradas de um jardim. Haviam sido cortadas de caule, não arrancadas. Chamei Dom Luigi pessoalmente. Ele chegou às 7h15 e ficou olhando por 2 minutos sem falar. Então disse uma coisa que ainda ecoa. Aurélio, tira foto antes que alguém venha. Tirei 23 fotografias com a câmera descartável que eu carregava desde que meu neto havia me dado de aniversário.
23 fotografias, das 6h58 às 7h11 da manhã. Esse foi o primeiro mistério. Mas o que descobri a seguir era ainda mais impossível de explicar. Nos dias seguintes, as rosas continuaram aparecendo. Não todos os dias, não em padrão fixo. Mas em 7 ocasiões entre novembro de 2006 e março de 2007, encontrei flores sobre o túmulo de Carlo Acutis, em condições que excluíam qualquer acesso humano verificável. Registrei cada ocorrência: data, horário da descoberta, temperatura ambiente, estado das flores, verificação do sistema de alarme. Segunda ocorrência, 12 de novembro. Temperatura, 5,3 graus centígrados. 22 rosas brancas completamente abertas. Sistema de alarme, 0 eventos noturnos. Terceira ocorrência, 25 de novembro. Temperatura, 3 graus centígrados. 14 rosas vermelhas. Uma delas havia caído sobre a fotografia de Carlo na lápide, cobrindo exatamente o rosto dele. Sistema de alarme, 0 eventos. Na quarta ocorrência, em 8 de dezembro, a temperatura havia chegado a menos 1 grau centígrado durante a noite. Havia geada no chão. As flores sobre o túmulo de Carlo Acutis estavam sem nenhuma marca de geada. As flores do canteiro a 2 metros de distância estavam completamente cobertas de cristais de gelo. Fotografei os dois conjuntos lado a lado. A diferença era visível e mensurável. O canteiro gelado a 0,8 graus de temperatura superficial, medido com o termômetro de contato que eu havia comprado especificamente para registrar esses episódios. As rosas sobre o túmulo de Carlo marcando 2,4 graus acima do ambiente. 2,4 graus acima de uma noite com menos 1 grau no geral. Procurei explicação botânica. Consultei um floricultor de Perugia, Sr. Enzo Marcucci, que havia fornecido flores para o cemitério por 12 anos. Levei as fotografias, descrevi as condições. Ele estudou as imagens por alguns minutos e disse: essas flores não poderiam estar assim com essa temperatura. Ponto. Pediu para ver as rosas físicas que eu havia guardado numa caixa fechada. Examinou. Você guardou em ambiente controlado? Disse que não. A caixa havia ficado no depósito do cemitério, a 4 graus. Isso não faz sentido, ele disse. Flores de corte a 4 graus sem água ficam murchas em 48 horas. Estas estão com 11 dias e ainda turgor normal nas pétalas. 11 dias. Turgor normal, sem água, a 4 graus. Sr. Marcucci me olhou e disse: não tenho como explicar isso para você, Aurélio. Se você está ouvindo isso e nunca ouviu falar de Carlo Acutis, peço que se inscreva neste canal. Há mais histórias como esta, muitas mais. E o que vou contar agora é mais difícil de explicar do que as flores. Em fevereiro de 2007, 4 meses após a morte de Carlo Acutis, recebi uma visita no cemitério. Era Antônia Salzano, a mãe de Carlo. Eu a havia visto nos dias do funeral, mas nunca havia conversado com ela diretamente. Ela chegou numa manhã de terça-feira sozinha, com um casaco cinza e uma bolsa preta. Caminhou até o túmulo do filho, ficou em silêncio por alguns minutos e então virou para mim. Disse que havia algo que precisava me entregar. Tirou da bolsa um envelope, lacrado, com meu nome escrito na frente: Aurélio Conte, jardineiro. Disse que Carlo havia escrito aquele envelope em setembro de 2006, um mês antes de ser internado. Havia deixado com ela uma lista de nomes e instruções. Entregar cada envelope à pessoa certa, no momento certo. O meu, ela havia esperado 4 meses para entregar porque Carlo havia especificado: para o jardineiro Aurélio, depois do inverno, quando as flores pararem. As flores haviam parado em fevereiro. A última ocorrência havia sido em 22 de janeiro de 2007. Ela não sabia nada sobre as flores. Não havia sido informada. Quando contei, ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse apenas: Carlos sabia muita coisa que a gente não entendia na época. Peguei o envelope. Carlo havia escrito meu nome com uma letra miúda e precisa.
Antônia disse. Ele pediu que você guardasse sem abrir. Você vai saber quando é hora. Guardei o envelope dentro do breviário que minha mãe havia me dado na primeira comunhão em 1964. 43 anos de breviário. O envelope foi parar entre os Salmos 90 e 91. E é aqui que preciso parar um segundo, porque o que vem a seguir, o que descobri sobre quem Carlo Acutis realmente havia sido, mudou completamente o peso daquele envelope na minha cabeça. Nos meses seguintes à visita de Antônia, comecei a pesquisar. Não tinha internet em casa. Meu neto Filipo, então com 16 anos, me ajudava a acessar o site que Carlo havia criado, documentando os milagres eucarísticos do mundo inteiro. Carlo havia catalogado 163 casos de milagres eucarísticos verificados em diferentes países, com documentação fotográfica, laudos científicos e testemunhos. Havia viajado pessoalmente para fotografar relíquias. Havia construído uma exposição itinerante que estava circulando por diferentes países antes mesmo de ele morrer. 15 anos. Fez tudo isso com 15 anos. Em 2013, soube pelo rádio que o primeiro milagre reconhecido pela Igreja para a beatificação de Carlo Acutis havia ocorrido no Brasil. Um menino de 8 anos, Mateus Costa, em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul. Diagnóstico de pancreatite aguda necrosante com amilase sérica em 2.346 unidades por litro, 6 vezes o limite normal. A família havia rezado pela intercessão de Carlo Acutis após entrar em contato com sua exposição eucarística. Em 72 horas, sem intervenção cirúrgica, os exames de Mateus voltaram ao normal. Os médicos, Dr. Rodolfo Tavares e Dra. Cláudia Menezes, do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, não encontraram explicação clínica para a reversão. Carlo havia feito seu primeiro milagre oficial do outro lado do mundo, para uma criança brasileira. Quando soube disso, fui até o túmulo de Carlo Acutis, no cemitério. Ele ainda não havia sido transferido para a Basílica naquela época. E fiquei em pé diante da lápide por um tempo que não sei medir. O envelope estava em casa dentro do breviário. Pensei em buscá-lo. Mas Carlo havia dito, você vai saber quando. E eu ainda não sabia. Em 2019, o Vaticano autorizou a exumação do corpo de Carlo Acutis na Basílica de Santa Maria dos Anjos, onde havia sido transferido após a beatificação ser anunciada. Eu não fazia parte do processo. Havia me aposentado do cemitério 2 anos antes, com 62 anos. Mas acompanhei pelos jornais. O laudo da equipe de peritos que realizou a exumação registrou o seguinte: o corpo de Carlo Acutis, após 13 anos de sepultamento, foi encontrado sem sinais de decomposição incompatíveis com o tempo decorrido. A temperatura interna do caixão no momento da abertura era de 16,2 graus centígrados. A temperatura dos tecidos corporais medida externamente era de 16,8 graus, 6 décimos acima do ambiente interno do caixão. Os peritos, entre eles o Dr. Costantino Crissi, patologista forense de Nápoles, declararam em laudo formal que a preservação observada não encontra correspondência nos parâmetros esperados para as condições de sepultamento documentadas. 6 décimos acima do ambiente. 13 anos depois. Lembrei das rosas. 2,4 graus acima do ambiente numa noite de -1 grau. 13 anos antes. Na noite de 10 de outubro de 2020, o Papa Francisco beatificou Carlo Acutis em Assis. Eu assisti pela televisão no apartamento onde moro desde que me aposentei, a 3 quilômetros da Basílica. Quando o Papa pronunciou o nome de Carlo Acutis como beato, levantei da cadeira. Não sei por quê. Fui até a prateleira onde guardava o breviário. Peguei o envelope. Olhei para ele por um longo tempo. Carlo havia escrito: para o jardineiro Aurélio depois do inverno, quando as flores pararem. As flores haviam parado em janeiro de 2007. 13 anos haviam passado. E naquela noite, com o nome de Carlo Acutis sendo pronunciado como beato pelo Papa, alguma coisa dentro de mim disse: agora. Abri o envelope.
Carlo havia escrito em folha de caderno com caneta azul, numa letra miúda e muito organizada para um menino de 15 anos. Vou ler exatamente o que estava escrito, porque copiei para um caderno naquela mesma noite, letra por letra, para não perder nenhuma palavra. Aurélio, você vai ver flores no meu túmulo que não deveriam estar lá. Não tente explicar. São 7 vezes, entre novembro e janeiro. A última vai ser em torno do dia 20 de janeiro. Depois de que as flores pararem, a senhora Antônia vai até você com este envelope. Guarde até a beatificação. Na noite da beatificação, em 10 de outubro de 2020, abre. O que você viu no cemitério foi real. O que você sente desde novembro de 2006, que parece uma presença quando você passa pelo setor C, isso também é real. Não é imaginação sua. Você tem 63 anos quando está lendo isso. Cuida dos joelhos. Carlo. 63 anos. Eu tinha completado 63 anos em agosto de 2020. A última ocorrência das flores havia sido em 22 de janeiro de 2007. 7 ocorrências, entre novembro e janeiro. Carlo havia escrito isso em setembro de 2006, um mês antes de ser internado, antes das flores aparecerem, antes de qualquer coisa acontecer. Caí de joelhos no meio do apartamento. Não me joelhos de devoção planejada. Caí porque as pernas não aguentaram. Fiquei no chão por um tempo que não sei medir, com o papel nas mãos e a voz do Papa ainda ecoando na televisão. Chorei como não chorava desde que minha mãe havia morrido, em 1989. Não de tristeza. De outra coisa que não tem o nome certo. É o choro de quem passou a vida inteira numa conversa, e só naquele momento percebe que o outro lado sempre estava respondendo. Dei testemunho formal perante a Diocese de Assis em março de 2021. Entreguei as 23 fotografias originais, os registros manuscritos das 7 ocorrências, o envelope de Carlo com a carta e o laudo de Sr. Marcucci sobre o estado das flores. O processo foi encaminhado ao dicastério para as causas dos santos em Roma. Em setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV durante o jubileu. São Carlo Acutis. Eu estava na Basílica de Santa Maria dos Anjos, sentado a 40 metros do túmulo onde o corpo dele descansa. Quando o Papa proclamou a canonização, não chorei. Fiquei muito quieto. Depois da cerimônia, me aproximei do túmulo. Havia flores. Claro que havia flores. Centenas de pessoas haviam deixado flores o dia todo. Mas no centro exato da lápide, separadas de todas as outras, havia 7 rosas vermelhas, completamente abertas. O sacristão que estava ao meu lado me olhou. Quem colocou essas 7 separadas assim? Ninguém sabia. Eu sabia contar. 7. Hoje tenho 68 anos. Passo as manhãs num jardim pequeno perto de casa. Cuido dos joelhos, como Carlo disse. Recebo grupos de peregrinos que passam por Assis e me procuram depois que o testemunho começou a circular. Mostro as fotografias. Mostro o envelope. Leio a carta. As pessoas sempre perguntam a mesma coisa. Você acredita que foi Carlo que colocou as flores? Não respondo com sim ou não. Respondo com o que sei. Havia 7 graus na primeira manhã. As flores estavam abertas a 2,4 graus acima do ambiente numa noite de -1 grau. O sistema de alarme registrou 0 entradas. Havia 18 rosas na primeira vez. Carlo havia escrito, um mês antes de qualquer coisa acontecer, que seriam 7 ocorrências, que a última seria em torno do dia 20 de janeiro, que eu abriria o envelope na noite da beatificação, em 10 de outubro de 2020, e que eu teria 63 anos. Esses são os dados. Cada um verificável, cada um documentado. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Carlo disse em algum momento que alguém registrou. Passei 31 anos no cemitério cercado de nomes em pedra que representavam originais que eu nunca havia conhecido. Carlo Acutis foi o único que me fez parar, largar a enxada e ficar 11 minutos imóvel diante de algo que não tinha nome. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu,
Ele também disse: Eu não entendia muito bem o que isso significava em outubro de 2006. Entendo melhor agora. Não porque alguém me explicou, porque Carlo mesmo explicou por escrito, num envelope com meu nome, um mês antes de morrer, com 15 anos, sobre eventos que ainda não haviam acontecido. Se este testemunho marcou você tanto quanto aquela manhã de novembro de 2006 marcou a minha vida, peço que se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.